colocar aqui para gravar. Então, nós vimos na aula gravada as fórmulas lá do risco de uma carteira. Né? Apenas essa fórmula aqui é apenas para o risco de uma carteira de dois ativos, certo? Que na verdade o risco aí depende tanto dos pesos que você investe, né? Do risco dos ativos individuais e também, consequentemente, que eu falei para vocês, que foi a nossa principal conclusão, principal sacada lá de Markowitz em 1950 nos quebrado, que o risco de uma carteira depende também da correlação entre os ativos. Nesse caso aqui, essa relação está medida em termos de covariância, mas é a mesma coisa, que você pode transformar a covariância a partir da correlação multiplicada pelos desvios padrão. Aí nós temos aí, por exemplo, essa outra equação, que no fundo é a mesma coisa, só que é em termos de correlação e não em termos de covariância, como é aqui. Beleza? Então, essa fórmula aqui ela é a mesma. Você pode usar tanto uma como a outra. Quando a gente está fazendo cálculos, até mesmo por praticidade, a gente acaba usando a da covariância. Beleza. E também, algo que é importante falar o seguinte. Aliás, antes de comentar, essa fórmula aqui é por dois ativos. A generalização dessa fórmula para N ativos, essa coisa doida aqui, ó. Só que acaba que a gente não usa muito essa fórmula. Por quê? Porque é mais fácil você trabalhar com matrizes quando você tem muitos N's. E aí eu vou mostrar para vocês aqui como que nós faríamos esses cálculos também via matrizes no próximo exercício, no exercício 16. E aí também aqui no slide tem um exemplo, que vocês podem treinar esse exemplo. Esse exemplo que eu não tenho desenvolvido em lugar nenhum, pode dar uma olhada aí como se faz. Mas no final das contas, como eu queria mostrar para vocês, uma fórmula também muito importante da teoria de carteiras, também para dois ativos, é essa aqui de baixo aqui, ó. Essa fórmula aqui, nós vamos trabalhar aqui no Excel, viu? Então não precisa decorar, é óbvio. Mas essa fórmula aqui, ela me dá qual que é o peso de variância mínima. Então a questão é o seguinte, eu tenho lá uma carteira composta por dois ativos, ativo A, ativo B. Eu quero reduzir o meu risco o máximo que eu posso. O máximo que eu posso. Uma pergunta natural que surge daí é beleza. Para eu reduzir o risco no máximo que eu posso, qual que é a proporção que eu tenho que investir num ativo e em outro ativo? Eu quero saber essa resposta. Eu quero saber. E aí? Eu sou um cara, né, extremamente conservador e não quero incorrer em risco, de forma alguma. Me dá uma carteira com menor risco possível, que nós chamamos de carteira de variância mínima. No caso de apenas dois ativos, a fórmula é essa, né? Significa, por exemplo, que eu vou ter que investir 23% do meu dinheiro no ativo A e o resto, 77%, no ativo B. Eu quero saber qual que é a proporção, né, que eu tenho que investir em cada ativo para ter uma carteira de variância mínima. Aí para eu ter uma variância, para eu ter uma carteira, para eu ter uma carteira de maior retorno, vocês acham que faz sentido essa pergunta ou não? De repente você também. Sim, eu não sei se a formulação permite. Quem falou aí foi o Rafael? Rogério? Ah, tá. Você não tá aparecendo aqui, tá aparecendo só RF aqui. Eu acho que tem um Rafael também, não tem? É outro aluno meu que chama Rafael. Não, é o Rogério mesmo. Não tem Rafael aqui, não. Eu acho que aqui não, Não, professor. tem não. Eu tenho um aluno, Rafael, que sempre participa das minhas aulas. E também aqui é conhecido por mim por RF, porque é o que eu vejo aqui no Teams. RF. Vamos lá. Então, Rogério, o que acontece? No contexto da carteira, essa pergunta não faz muito sentido, né? Não faz sentido por quê? Não é que não faz sentido, é porque você não precisa de fazer conta nenhuma. Por que você não precisa fazer conta nenhuma? Ora,
Se você quer ganhar o máximo possível, invista no ativo que promete pagar mais, né? Você vai investir num único ativo. Esquece o risco. Você tem lá três opções de investimento. Tem um que você espera ganhar 15%, outro 12%, outro 10%. Você quer ganhar o máximo possível. Esquece os outros dois. Vai no que te paga 15%. Então você não precisa formar carteiras, né? Você não precisa formar carteiras se seu objetivo é ganhar mais possível. Vai lá e escolhe um investimento que promete pagar mais. Consequentemente, em termos de expectativa, também é aquele que, se de repente, você espera incorrer em mais risco também. Em maior risco. Não tá pagando pra aprovar que aprovar não. Ah, tem. A Rafaela, né? Obrigado. Pediu para entrar. Obrigado, vocês. Realmente, isso aqui para mim é novidade, esse negócio de pedir para aprovar para entrar. Até então, esse último ano dando aula no Teams aqui, nunca aconteceu isso comigo. Ninguém nunca pediu. Eu nunca tive que aprovar ninguém para entrar. As pessoas já tinham que entravam direto. Enfim, vai aprendendo também. Não é só você não, viu, Piano? Eu também tô aprendendo. E já tem um ano que eu uso isso aqui, hein? Já tem um ano que eu uso isso aqui. Beleza. Então, feito essa contextualização, então quando a gente fala em carteira de retorno máximo, a gente não precisa fazer conta, né? Não precisa fazer conta. Agora não. Eu quero diversificar e eu quero ter o maior risco possível, mas com o menor risco, maior retorno possível com o menor risco possível. Aí sim, aí já faz mais sentido, certo? Então, balizar o retorno e o risco, aí a gente consegue fazer um pool de carteiras. Você tem 10 ativos disponíveis, então vamos ali simular 1.000 carteiras. Vamos simular ali 10 mil carteiras, certo? E ver o que acontece em termos de retorno e risco. É o que a gente vai fazer aí, talvez ainda nessa primeira sessão. Vamos ver como vai ser o andamento. Beleza. Então, a ideia aqui desse primeiro exercício é mostrar um pouco, né, em termos numéricos, porque em termos conceituais eu mostrei para vocês no vídeo, o que acontece quando eu tenho uma carteira, no que concerne essencialmente, principalmente, o risco, certo? Então, eu tenho aqui, ó, duas ações. Então, deixa eu contextualizar melhor o enunciado do exercício, né? Eu acho que isso é importante. Por exemplo, a gente foi trabalhar o exercício 12 ontem e as coisas foram caindo à medida que foram fazendo, mas deixa eu contextualizar primeiro que eu acho que fica melhor. Eu tenho duas séries de retornos aqui. São retornos reais, mas eu não lembro qual que é o período aqui. O exemplo estava muito bom, então eu fico meio receoso de pegar outros exemplos e ser igual, por exemplo, o que aconteceu no exercício 12 ontem, né? BRX e Bovespa são a mesma coisa. Uma linha em cima da outra. Então, eu estou colocando aqui esses dois valores aqui de retorno, série de retornos num ano aí, eu não lembro qual que é o ano que eu tinha pegado, eu não sei se era mensal ou não, mas eu acho que era mensal. E aí eu tenho o retorno da NET e da Vale, certo? São retornos reais, são retornos que realmente aconteceram. Então já está na forma, aqui eu já calculei o LN, viu? Então aqui já está calculado o LN. Deixa eu aumentar aqui. Aí à medida que eu vou usando outra parte do arquivo, vou dando zoom. E também deixa eu tirar aqui também o PowerPoint. Então eu tenho aqui essa série de retornos da NET e da Vale. Eu vou agora calcular qual que seria o retorno esperado baseado apenas nessas informações que eu tenho. Vamos imaginar que eu tenho somente essas informações. Então, para calcular aqui o retorno esperado, vou usar a forma mais básica possível de retorno esperado que eu tenho, que é a média, que né, considerando que cada observação aí tem o mesmo peso, enfim, e que eu tenha somente essas observações. Você poderia fazer um outro cálculo de retorno esperado, você poderia pensar na outra forma de calcular o retorno esperado. Aqui eu estou usando a média, então nós estamos usando a média aqui. Eu posso pegar a média, como vocês podem ver aqui, ó, da série de retornos da NET. Aí vou agora
puxar para o retorno da Vale. Então, nesse período aqui específico, né, nesse período específico aqui, eu tenho que a média do retorno da NET foi 4,4%. Vamos considerar aqui ao mês, e da Vale 5,54%. Se eu for pensar só em termos de retorno, eu vou naquela que me paga mais, né? Eu vou aqui na Vale. Na Vale, considerando que isso aqui possa ser utilizado como formação de uma expectativa, que tem a questão que a gente sempre tem falado, né? Então que um ano é suficiente para eu formar uma expectativa? Talvez, né? Não, talvez é melhor você pensar em 5 anos aí, se você é um investidor mais de longo prazo, o que deveria ser. Porque brincar com curto prazo no mercado de capitais, mercado financeiro, não é para qualquer um, não. Tem que ter muita coragem e muito estômago para isso. Beleza, então nós temos aí o cálculo dos retornos, em termos de valor esperado, em termos de média. Podemos calcular o desvio padrão também, o risco, né? Vamos usar aqui a função 10 né? 10 amostral, 10 A, certo? É isso que a gente está fazendo aqui. E a mesma série de retornos. Aqui, a série de retornos da NET e da Petrobras. Vamos puxar aqui também. Vamos puxar. E como eu esperava, isso aqui, não olha o gráfico ainda não, depois eu vou explicar essas questões aqui também, viu? Isso aqui são só valores para eu construir o gráfico e ficar melhor visualmente. Então, como eu esperava, o que acontece? Beleza, né? Aquilo que me promete me pagar mais também tem maior risco. É o que está acontecendo aqui, ó. Então eu tenho aqui a Vale que eu espero ganhar 5,54, porém o risco também esperado da Vale é 6,39, maior do que da NET, que é 5,11. Beleza? Porém, né, no cômputo do risco de uma carteira, se eu quiser investir um pouco na NET e um pouco na Vale, vamos supor 20%. Se eu quiser investir em 20% na Vale e 80% na NET, qual que seria o cálculo do risco? Ah, média ponderada? Não. Não é média ponderada porque a teoria fala, né? Markowitz, lá em 1950, provou que o risco de uma carteira depende da correlação também entre os ativos. Depende da relação entre os ativos. Como que os ativos caminham em conjunto. E em estatística, uma mensuração, né, uma das mensurações mais básicas de relação entre duas variáveis aleatórias é a correlação linear. E essa correlação linear, só para contextualizar aqui, porque talvez nem todos viram um vídeo, né? O que vem a ser aqui, ó. Então a ideia é o seguinte, a ideia que eu tenho, aqui está meio pulverizado. Vamos. Professor, Oi. eu tenho uma dúvida Pois em não? relação à correlação de ativos, né? Uhum. Como que eu vou saber que uma ação, ela, por exemplo, se ela subir, outra ação vai cair de preço? Como que eu vou medir isso através de... É isso que eu vou acabar de calcular agora. Quem falou foi o Gilson. Foi, Gilson. Oi? Minha rede caiu aqui. Como que você mede essa relação de um ativo, de uma ação subir e outra cair? É isso que eu vou fazer agora, Gilson. Ah, tá. Tá, isso eu vou fazer agora. Eu só tô contextualizando para vocês, porque talvez nem todos viram o vídeo ontem, né? Então a questão é a seguinte, a questão é que vamos supor que você tem aqui, né, ao longo do tempo, só estou explicando o que vem a ser essa correlação, né? Imagina que aqui a gente tem um retorno, nós temos aqui o tempo. Se você tem uma ação que está subindo, certo? Depois desce, enfim, ela faz alguma oscilação ao longo do tempo. Se você tem uma outra ação que parece que caminha em conjunto com essa outra ação, nós dizemos aqui que tem uma correlação positiva, né? Correlação entre x e y, vamos supor que aqui seja y e aqui seja x, ela é maior que zero, ela é positiva. Agora, se você tem a situação
Se você tem uma situação em que, ao longo do tempo, vamos supor aqui que o retorno, você tem a variação de um retorno qualquer, X, por exemplo, né, X, e tem uma outra ação que parece estar fazendo um movimento contrário, né? Enquanto uma está subindo, a outra está descendo e assim por diante, você tem uma expectativa aqui que essa correlação entre x e y ela é negativa, menor que zero, certo? Não estou falando que é menos um ou mais um, porque isso não existe. Agora, o que eu posso falar para vocês é o seguinte: quase certeza mesmo, que a correlação entre as suas duas ações vai ser o quê? Positiva. Geralmente é positiva. Por quê? Porque todos sofrem, né? Todas as ações, todos os ativos sofrem de uma causa comum, que é o ambiente, que é o cenário macroeconômico, né? Político, social do país, especificamente. Então você tem em termos médios aí no mercado brasileiro a correlação entre os ativos de entre 0,2 a 0,3. Tá? Agora a questão, então se é baixo assim, compensa a diversificação? Mesmo assim. Mesmo se a correlação for 0,05, ainda compensa. Ainda você tem alguns benefícios devido à diversificação. Então, na prática, você vai encontrar alguma coisa assim, ó. Alguma coisa assim. Pode ter empresas com correlação mais alta? Claro, aí. Você tem duas empresas que são do mesmo setor, ocupam o mesmo nicho, né? E de repente tem a mesma holding. Aqui, de repente, vai ser uma correlação de 0,8, 0,9 entre essas duas empresas. Mas aí é o tal negócio, né? Quanto mais iguais são as empresas, menor o benefício da diversificação. Significa que você está pegando a mesma coisa. Você está colocando na sua cesta ali empresas com os mesmos riscos. E a ideia não é essa. A ideia é que você invista, a ideia é que você invista numa empresa de guarda-chuva e numa empresa de sorvete. Né? Quando o tempo tá ruim, tá chovendo muito, você tá ganhando vendendo dinheiro, né? Você tá ganhando dinheiro vendendo guarda-chuva. Quando o tempo tá calor, certo? Todo mundo indo pra praia, você tá ganhando dinheiro vendendo sorvete. Então tá, a ideia da diversificação é essa. Não é você selecionar empresas que cumprem o mesmo objetivo. Que simplesmente a correlação entre elas é um ou perto de um. É você investir em coisas destoantes. Para no final das contas, seja o que acontecer, em termos médios você tem um valor ali. E mesmo assim, você não incorre em tanto risco. Porque você se precaveu. Você se precaveu do cenário ir para um lado ou ir para o outro. Seja para um lado ou para o outro, na média você está ali resguardado o que você queria ganhar. Então a ideia da diversificação é essa. A ideia da diversificação não é ganhar dinheiro. Não é você ganhar rios de dinheiro. É simplesmente você se resguardar e incorrer em menos risco, por um retorno praticamente igual que você ganharia se tivesse incorrido em mais riscos. Certo? Então, fiquem com isso em mente. Tá? Então, sim, é só contextualizar aqui que vem a ser correlação. E agora vocês podem perceber, quem não viu o vídeo, que faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Eu tenho que pensar em termos de qual que é a dependência que tem os ativos entre eles. E agora, Gilson, existe essa medida aqui, ó, a medida estatística de correlação. Né? Aqui no Excel, por exemplo, nós chamamos de Correl. Correl. Ó, isso aqui é Correl, que é uma medida de correlação. Ela vai de -1 a 1. É uma intensidade, é um grau. Tá? Quanto mais perto de 1, maior é a correlação positiva entre os ativos. E aí, quando eu estou falando correlação, aí já fica atentos. Correlação linear. Tá? Relação linear entre os dois ativos. Porque a relação pode ser diferente. Pode ser quadrática, pode ser de outro jeito. Só que nos cálculos aqui a gente considera só essa relação linear. Então, quanto mais perto de mais um, maior a correlação positiva entre dois ativos. Quanto mais perto de -1, maior é a correlação negativa entre os ativos. Idealmente,
Oi. Essa parte matemática eu não entendi. Eu não entendi em termos de mercado, né? Agora eu peguei parcialmente quando você falou do sorvete do guarda-chuva. Só que Ah, olhando para o mercado, assim, eu não consigo, assim, sem entrar em meios matemáticos, só de olhar, bater o olho, essa aqui é uma empresa de mineração, essa aqui é uma empresa, sei lá, de exportação, sei lá, de minério, alguma coisa nesse sentido. Ou então empresa montadora. Eu não sei definir, só olhando qual o ramo de mercado dela, se as ações vão, uma vai crescer, outra vai diminuir, entendeu? não, é isso. Vai acabar que não vai existir, viu, Gilson? É muito difícil você achar duas ações que a correlação entre elas seja negativa. Ativos. Ativos você acha. De repente você acha ali um dólar contra a bolsa. Um tá, né, de forma negativa, um tá subindo, outro tá descendo. Ativos você acha. Agora, dentro do mercado de capitais, as ações ali, geralmente, elas têm uma correlação positiva. Ela pode ser maior ou menor, essa correlação, certo? Entende? Agora, idealmente, do ponto de vista da diversificação, gostaríamos, buscamos sempre empresas que tenham a menor correlação possível entre uma correlação mais negativa possível. Seria lindo, né, a Relação, correlação de -1. entende? Então eu tenho que sempre buscar uma relação negativa. É difícil você achar na prática. Entre as ações, certo? Entendi. Entre ativos você pode ter ouro e ações. Né? Agora, entre as ações é complicado, é mais difícil. Mas assim, você tem benefício de todo jeito. Mesmo que a relação seja positiva, tem benefício, como vocês vão ver aqui agora. Tá? Vocês vão ver aqui agora. Ó, eu estou calculando aqui, né, a medida de correlação. Que aqui no Excel é Correl. Então, vou pegar a correlação, vou pegar a matriz. É a matriz 1, que é a matriz, ou você pode fazer isso em termos de linhas, certo? Desculpa, linhas, né? Você pode fazer isso em termos de linhas, desde que a matriz seja a mesma, né? É, 1 por 10 e a outra tem que ser 1 por 10 também. Ou 10 por 1 tem que ser 10 por 1. Desde que a matriz tenha, né, a mesma simetria, são simétricas. Não, simetria é outra coisa. Matriz simétrica é outra coisa, senão confunde. Quem entende matemática aí, né? Então, você tem que pegar o vetor coluna ou o vetor linha, fica mais fácil. Então, o vetor tem que ser o mesmo, né? A mesma quantidade de linhas, mesma quantidade de colunas, se for o caso. E aqui nós estamos na coluna, né? Os retornos aqui da Vale estão na coluna, assim como os retornos também da NET estão na coluna. Então, vou pegar aqui a outra matriz, certo? Então, vou fechar aqui e como vocês podem perceber aí, né? Tá Correl, essa matriz, que é a da NET, e a outra matriz aqui está em vermelha, né? Azul e vermelha. É a matriz da Vale. Aí eu pego e calculo. Então nós temos aí que a correlação entre a Vale e a NET é de 0,32. Se eu quisesse achar a covariância, também não tem importância. Eu tenho aqui covar. Covariação, na verdade, mudou. Antes era covar, aí mudou esse negócio. Covariação é astral. Então... Não, covariação não é. Não, covariação é. Eu acho que é covariância. Porque, se não me engano, o Excel não tem medida de coeficiente de covariação. Deve ser covariância. Quer ver? Também eu posso calcular a covariância. Lembra que a fórmula lá do risco pode ser em termos de covariância ou correlação? Então, podemos aqui calcular também a covariância. Mas para mim aqui, eu acho que não vou usar essa covariância, não. Aí eu tenho esse cálculo da carteira mínima que depois eu vou calcular com vocês. Vou deixar para fazer por último. Agora eu tenho aqui, ó, uma coluna que são de pesos dados, viu? Eu estou simulando carteiras, certo? Professor, Pois não? qual que foi os dados da covariância aí para fazer o cálculo? É a mesma coisa da correlação. Eu uso também a matriz de peso, matriz de retornos da NET e a matriz de retorno da Vale, certo? Então eu uso aqui, ó, o cálculo da covariância e da correlação segue o mesmo padrão. É a mesma coisa, só muda o nome da função, certo? Então, mas enfim, essa covariância aqui eu vou acabar não usando,
Eu acho que eu uso a correlação para calcular o risco, quer ver? Justamente, eu uso a correlação. Então, beleza. Aí eu tenho aqui, então, na coluna F e na coluna G, algumas simulações de carteira. Isso aqui são dados, viu? São valores dados. Eu não calculei de nada, de lugar nenhum. Certo? Eu estou simulando aqui, ó, 100 valores, aumentando de 1 em 1. Aqui eu tenho, no primeiro momento, 100% do meu dinheiro investido na NET e zero na Vale. Esses que são os pesos que eu estou investindo. E à medida que eu vou caminhando, o que vai acontecer? À medida que eu vou reduzindo o meu investimento na NET, pode ver que vai reduzindo de 1 em 1% na NET, certo? Até chegar a zero lá embaixo. E ao contrário, né? Eu vou aumentando o meu investimento na Vale. Vou aumentando o meu investimento na Vale até chegar a 100% aqui, ó. Então, na Vale, aqui começa em zero e vou aumentando de 1 em 1%. Então, são valores dados. Eu estou apresentando para vocês aqui alguns valores só para a gente brincar e construir visualmente um gráfico. Certo? É isso que eu estou fazendo. Beleza. Então, eu tenho aqui 100 valores de carteiras, 100 carteiras diferentes, só desses dois ativos. Então, eu tenho 100 valores de pesos diferentes para esses dois ativos. Como eu tenho a estimativa de retorno esperado de cada um, como eu tenho a estimativa de retorno esperado de cada um, né? Tá aqui a média 4,4, 5,54 e também tem a estimativa do desvio padrão, né? Que é o risco de cada um das ações, 5,11, 6,39 e tenho também, né, uma das medidas mais importantes, que é a correlação entre esses dois ativos, que é 0,32. Então eu tenho todas essas informações aqui para calcular o quê? Para calcular o risco da carteira, que vai seguir conforme a fórmula que a gente apresentou para vocês aqui, ó. Essa fórmula aqui, ó. Aqui é a fórmula genérica para N ativos, mas como só tem dois ativos, posso olhar para essa fórmula aqui, certo? Então, eu simplesmente agora eu vou calcular. Alguém falou? Sim, só fazer uma pergunta. Fala, Rogério. Você ainda vai mas quando eu estou calculando o risco de carteira, você está mostrando aí, usando o desvio padrão como medida de risco. Sim. Eu poderia aplicar a mesma lógica para outras medidas de risco? Cara, essa pergunta sua aí é bem interessante, viu? O pessoal faz assim. O pessoal faz assim. Agora, do ponto de vista matemático, não é tão simples assim. Inclusive, eu li um artigo tem umas 2 semanas que apresenta um punhado de propostas nesse sentido, né? Porque o pessoal sempre usa a teoria usa o framework, de Markowitz, nesse sentido, considerando que seriam valores esperados, média, desvio padrão, valores esperados, e calcula que seja qual for a medida de risco e embute ali, certo? Mas quando mas matematicamente falando, não é assim que você deveria fazer. E aí, quando você passa para medidas de risco, de retorno um pouco mais complicada, essa otimização fica super, ultra complexa. Tem que ser resolvido por inteligência artificial, certo? Mas o pessoal faz isso. O pessoal faz isso que você está falando. Ó, usa outra medida por exemplo, a semivariância. Posso colocar a semivariância aqui. Empiricamente faz-se isso, mas do ponto de vista matemático, a otimização não deveria ser a mesma. Processo de otimização. Utilizar outra formulação matemática. Deveria. Sua dúvida? Eu não compreendi direito. É porque, Gilson, aqui ele está usando o desvio padrão como medida de risco, certo? Certo. Aí ele vai fazer uma formulação matemática para achar um risco juntando com a correlação. Mas e se, em vez de usar o desvio padrão, ele usasse, por exemplo, a semivariância, que é o que a gente entendeu que seria talvez um risco mais próximo do que a gente quer de verdade? Sim. Aqui eu respondi, gente, foi o seguinte, ó, o pessoal faz isso, certo? O pessoal faz isso, usa qualquer medida de risco aí no framework do Markowitz e toca o barco. Mas, do ponto de vista teórico, matemático, cada função de risco, cada função de valor esperado deveria ter o seu processo particular de otimização.
A forma seria talvez outra, não seria essa. Né? Esse artigo que eu avaliei tinha 60 páginas, apresentando um punhado de opções, mostrando um punhado de defeitos. E essa dúvida que você teve, Rogério, foi o professor de vocês aí, por exemplo, entrou em contato comigo esses dias também com essa dúvida. Né? Professor, ou seja, de finanças também, doutor em finanças e tal. E só que eu não é muito dessa área, né? Ele pegou e entrou em contato, a gente conversou aqui umas 2 horas no WhatsApp. Ele questionou, "Ah, mas isso não devia acontecer, não, mas realmente, não devia acontecer, mas o pessoal faz de jeito. Faz desse Não jeito. existe já talvez alguém que se deu o trabalho de fazer a Tem formação dessa muitos, formação. não, tem muitos artigos científicos. Tem muitos artigos científicos. Tem a formulação da otimização com base na semivariância. Você Ah, vai mas tá achar. no teu, Deve ter, deve ter. Então, assim, nesse artigo que eu avaliei, inclusive a pessoa colocava uma revisão sistemática dessas medidas, da semivariância, então tem sim, certo? Só que não é tão simples igual essa aqui. É mais complicado e no funda, nos finalmente acaba que a gente usa mais programação, não é programação linear, não é inteligência de máquina, algoritmos próprios de otimização que não requer cálculos, né, computacionais, não requer fórmulas, certo? Você usa você vai fazer um algoritmos estudo de de otimização. são logística, alguma coisa nesse sentido. Não, não, a ligação logística ela é um cálculo, né? Ela é uma função matemática. Quando eu falo algoritmo, é o algoritmo de varredura, para buscar otimização, ótimos locais, ótimos globais, e aí a partir daí você tem, né, não um valor exato, mas você tem uma convergência para o valor exato, tem um valor aproximado. Por quê? Porque computacionalmente seria muito complicado você pegar 1 bilhão de linhas e fazer o cálculo, do ponto de vista matemático. Aí você aplica algoritmos de varredura, de otimização, certo? Então, algoritmos baseados. Aí algoritmos para isso existem infinitos, né? Existem muitos algoritmos. Aí você pode usar outra lógica também não linear de algoritmos genéticos, outro tipo de inteligência de máquina, enfim. Então, se a programação linear, a gente vai usar aqui programação linear. Usa programação linear. Método simplex, por exemplo, existem muitos. Existem muitos. Beleza? Então, assim, foi uma pergunta válida que você fez, e uma boa intuição que você teve. É isso aí. No fundo, a gente acaba fazendo, mas não seria totalmente correto. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho simulação, né, de 100 carteiras. E para cada uma dessas carteiras, eu tenho do lado aqui o risco e o retorno. O retorno tranquilo, né? A média ponderada. Então, eu estou aqui, ó. Você poderia usar matriz, ok, mas eu não preciso usar matriz para 2 ativos. O que eu estou pegando aqui? Vou pegar aqui e colocar para vocês. Aqui, ó. O que eu estou pegando aqui? Ó? Essa é a função. Deixa eu tirar aqui o PowerPoint da frente. Então, o que eu estou pegando aqui? Estou pegando, né, a média do meu... Cadê? Estou pegando a média aqui da net e multiplicando por 100%. Então, já até sei qual que é o resultado, né? 100% é 4,4. Então, investi todo o meu dinheiro na net, certo? E pegando aqui 0%, multiplicando, né, 0% de investimento na Vale e multiplicando por 5,54. Beleza? Aí simplesmente fiz a média ponderada, né? Peguei aqui, ó, multiplicando os valores e somando. Peguei a média ponderada simplesmente. Então, em relação ao retorno, a gente não tem tanta dificuldade, basta aplicar a média ponderada. Eu peguei e puxei isso aqui para tudo, né? Fixei aqui os valores da média e puxei para tudo. É isso que está acontecendo. Então, se eu invisto 100% do meu dinheiro na net, 100% do meu dinheiro na net, quanto eu espero ganhar? 4,4. Tá aqui. À medida que eu vou avançando, investindo na Vale, que me paga mais, eu vou ganhando mais um pouquinho, ó. Vou ganhando mais um pouquinho, assim vai. Vou ganhando, vou ganhando. Até chegar, por exemplo, em que eu aplico 100% do meu dinheiro na Vale e ganho só Vale, né? Tá aqui, ó. 5,54. Investi todo o meu dinheiro na Vale. E ganhei o próprio retorno esperado da Vale. 5,54. Tá aqui o valor que eu esperava na Vale.
Ora, em relação ao retorno, beleza. Agora, em relação ao risco, será que acontece algo linear desse jeito? A média ponderada é uma relação linear, né, gente? Simplesmente vai aumentando em um, as coisas vão aumentando linearmente, o retorno vai aumentando linearmente. Agora, no caso do risco, não é bem assim, viu, gente? No caso do risco, a relação é linear. Essa função aqui, ó, do risco, que eu estou apresentando para vocês, tá aqui, deixa eu tirar, tem que aparecer. Tá aqui. Essa função aqui do risco que estou apresentando para vocês, ela nada mais é, nada menos é do que essa equação aqui, ó. Que aí eu não vou me preocupar tanto também aqui, não. Essa equação aqui, certo? Tá dando para ver os dois, ó, que legal. Ó, deu para ver os dois, né? A equação acima e aí o PowerPoint aí também. Então, simplesmente estou pegando o peso que eu vou investir. Vamos supor que o primeiro ativo é a net, né? O peso que eu estou investindo na net elevando ao quadrado, multiplicando pela variância, ou no caso aqui eu tenho desvio padrão, né? Desvio padrão, eu pego o desvio padrão e elevo ao quadrado, mas o peso que eu invisto na Vale elevando ao quadrado, que multiplica o desvio padrão da Vale eleva ao quadrado, mas aí vem, né, a fórmula da covariância lá, o termo da covariância ou da correlação. Mas duas vezes o que eu invisto na net, o que eu invisto na Vale, que multiplica o desvio padrão da net, desvio padrão da Vale, que multiplica a correlação por último aqui. Pode pegar aqui, ó, que está tudo linkado. Correlação à última aqui, que é 0,42, 0,32, certo? Então, quando eu invisto, vamos colocar lá, ó. Quando eu invisto todo o meu dinheiro na Vale, na net, nesse caso aqui, ora, é claro, né, se você investir todo o seu dinheiro na net, qual que é o risco que você vai ter? Da própria net, né? 5,11. Aqui não está arredondado, né, gente? Tá aqui, ó. 5,11. Aqui está arredondado para 11 e aqui não está. Então, todo o dinheiro investido na net, você vai ter o risco também da net. Só que à medida que você vai investindo no outro ativo, nesse caso aqui na Vale, você vai conseguindo reduzir o risco devido à relação entre os ativos, certo? A função lá não é linear. Ela acaba acontecendo que ela é uma elipse, né? Ela faz assim, ó. Faz assim, é o que está acontecendo aqui, ó. À medida que você vai aumentando o valor investido na Vale, o risco vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Só que ele diminui só até certo ponto. Aqui eu sei esse ponto porque eu tinha calculado o valor de mínimo antes aqui, ó. Certo? É por isso que eu sei esse ponto aqui. Mas no final eu conseguiria calcular também, sem problemas. A gente vai calcular o valor exato mesmo. Então, olha só. Então, só que ele começa a diminuir até certo ponto. Depois, né, desse ponto, ele começa a aumentar, ó. Chegou aqui, ó, foi o menos que conseguiu chegar. 4,573. É óbvio que eu estou considerando aqui de 1 em 1%. Você poderia ter alguma fração entre esse 1%. Beleza. Aí... Oi. Ai, gente. Nossa. Foi mal. Você conseguiu ver só o retorno, né? Então a gente teve aqui, ó, nesse ponto aqui, que é 72,28, se não me engano, assim, é porque tem o cálculo aqui vai acabar sendo uma fração disso aqui. Mas vamos lá. Chegou aqui em que eu investi 72% na net e 28% na Vale, o risco já começa a aumentar. Ó. Aliás, está diminuindo, né? Tá aqui, isso. E aí ele começa a aumentar aqui, ó, nessa fração aqui. Começa a aumentar nessa fração. Vai aumentando ou não. Tá diminuindo, né, gente? Só vai estar ali 36, professor. 36 é o ponto mínimo. 36, né? 36. Então não sei porque esse 72 que eu chorei aqui, não. Não lembro por quê. E talvez foi outro exemplo que eu tô trabalhando. Peraí. Deixa eu tirar aqui, senão vai confundir a gente. Começa a aumentar, se não me engano, é mesmo. Na 36, né? 36, justamente. Então, ó, chegou aqui na 36, você agora começa na linha 36, ou seja, 66%, 34%. Chegou aqui, começa a aumentar. Aí vai aumentando, aumentando, aumentando.
até você ter, por exemplo, todo o valor do risco na Vale, né? Que é o valor que você investe 100% na Vale. Tá aqui, ó, lá no final. É o que você já esperava. No fundo, quando você plota no eixo, né, do Y, retorno, e no eixo do X, o risco, a configuração que você vê, né, a figura que você vê é essa aqui, ó. Essa figura aqui que a teoria já tinha me falado que era assim. É que a função já tinha me mostrado o risco era assim. Então, o que está acontecendo aqui nessa figura? Ó, está acontecendo o seguinte, né? Vou colocar aqui. O que está acontecendo nessa figura? Está acontecendo o seguinte, ó. Quando eu invisto o meu dinheiro, aqui está retorno e risco. E o primeiro ponto aqui, vamos avaliar que seria 100%. Como vocês podem ver aqui, né? A base está 4, viu, gente? Não está 0, não, beleza? Tá 4 e aqui também tá 4. Só para deixar um pouco mais evidente e saliente a curva, porque dependendo né, do eixo aqui, a gente deixa um negócio bem superficial. Beleza. E também, né, como a gente pode ver aqui, que esse ponto extremo aqui, ó, é o quê? Esse ponto extremo aqui é investir 100% na net. Certo? 100% na net. Por quê? Porque é onde que me paga aqui 5 e o risco é 5 e uns quebrados, né? 5,11. Se não me engano, 5,11. E o retorno é aqueles 4,41, 4,4, tá aqui, né? 4,4, tá aqui. Esse aqui é o 100% na net. E o outro extremo é 100% na Vale. Beleza? 100% na Vale. E como a gente já viu lá nos valores, mas dá para perceber aqui no gráfico, que o retorno lá é 6... 11, quanto que é? Deixa eu ver aqui. Esperado todo aqui é 6,40, né? 6,40, não, 5,54 e o desvio 6,39, 6,40. Então, beleza. Então, tá aqui, ó. Então, esse aqui é o 6,40. Então, os extremos. 6,40. E aí, aqui é 5,54, né? Esse valor aqui é 5,54. Retorno. Então, os extremos estão investimento ou em um ativo ou em outro ativo. O que a teoria de carteiras fala que a matemática prova para você é que o seguinte: existe possibilidade de você formar uma carteira, você compor o seu investimento com um pouquinho um e um pouquinho outro, para o mesmo retorno você ter um menor risco. O que eu estou falando? Estou falando o seguinte, ó. Isso aqui são todas as possibilidades que você pode formar com esses dois ativos, investindo na NET e na Vale. Todas não, né, gente? A gente viu aqui que foi de 1 em 1%, né? Existem outras opções, mas não vamos considerar que as ações, os investimentos são divisíveis a esse ponto, certo? Então, sim, são praticamente quase todas as possibilidades que você pode formar entre NET e Vale. Ora, só que é o seguinte, se você for pensar bem aqui, ó, essas carteiras abaixo dessa linha aqui, também essa é uma linha ilusória, só para em termos didáticos, eu não sei exatamente o valor. Mas se for pensar bem, investir nessa composição aqui, ó, talvez não faça sentido, né? Por que talvez não faça sentido? Porque existe uma carteira igual, certo? Igual que eu posso ganhar mais com o mesmo risco. Ok? Da mesma forma, essa carteira aqui, ó. Essa carteira aqui que eu não sei. Sei lá, 85% na NET e 15% na Vale. Não sei. Existe uma outra composição, por exemplo, 30% na Vale e 70% na NET, que para o mesmo risco eu consigo ganhar mais. Certo? Então, essas carteiras aqui abaixo dessa linha aqui, elas não me interessam. Certo? Elas não me interessam. Eu não considero na minha análise, por quê?
porque eu sou um agente racional, eu sei fazer conta, eu não sou bobo nem nada, eu não vou simplesmente pegar e fazer meu dinheiro, aplicar meu dinheiro em algo que tem possibilidade de eu ganhar mais, é, incorrer em risco maior para o mesmo retorno, certo? Então, só que no final das contas acaba valendo, que eu acabo considerando, são as carteiras acima dessa linha aqui, ó, acima desse valor que, né, que tangencia essa curva. Só vou considerar essas carteiras aqui. Essas carteiras aqui nós chamamos, né, essa curva aqui nós chamamos de fronteira eficiente. Fronteira eficiente. Fronteira eficiente. E a partir desse gráfico aqui, você pode simular e ver se realmente a teoria está certa ou não. Vai alterando lá para você ver a correlação que acontece. Altera lá para você ver a correlação, ver o que acontece. Então vamos lá, ó, vamos lá ver. Ó. Será que realmente acontece um benefício que entre o benefício da diversificação à medida do que você vai aumentando ou, né, vai falando que as correlações são menos positivas ou mais negativas? O que acontece? Vamos apagar aqui que vocês entenderam a lógica, né? Entenderam a lógica aqui, eu já falei no vídeo e vamos lá, vamos limpar. Olha só, gente. Isso aqui vai acontecer seja qual o tanto de ativos você tiver na carteira, certo? Vai acontecer, se você tiver 3 ativos aqui, ó, vai ser a mesma coisa. Essa figura aqui, só que em vez de ser a junção de 2 pontos, vai ser a junção de um punhado de pontos. Isso aqui vai ser um punhado de coisa aqui embaixo, ó. Beleza? Punhado de coisa aqui embaixo. Punhado de coisa embaixo, de forma que esse punhado de coisa embaixo aqui, essa parte de baixo aqui não me interessa não, porque eu não sou bobo nem nada. Isso aqui não me interessa não. Ele vai ter um punhado de pontinha aqui. Então, essa é a figura para 2 ativos. Porém, para N ativos, 10, 15 ativos, a lógica vai ser a mesma. O que me interessa vai ser essa curva aqui de cima. Essa curva aqui de cima. Por isso que ensinar teoria de carteiras é bom. Você não precisa de muita matemática, porque você pode mostrar toda a lógica só para 2 ativos. E para 2 ativos a matemática não é tão complicada. Olha só, aqui é uma correlação real, viu, gente? São dados reais, em que eu calculei a correlação de 2 ativos nesse período, que foi 0,32. Porém, vou diminuir aqui, mas o que importa é esse gráfico aqui. Porém, vamos supor que a correlação não é 0,32. Vou chutar uma correlação outra aqui. É 0,40. O que vai acontecer? Vai diminuindo a eficiência da diversificação. Porque, ó, vamos colocar aqui 0,32, lembrando, né? Lembrando apenas. Então, esquece os valores aqui. Eu sei que fica difícil visualizar esses valores pequenos, mas olha só para o gráfico. Então, olha só. Então, o que acontece? Lembrando que esse ponto aqui é um ponto importante, viu? Esse ponto aqui é o que nós chamamos de carteira de variância. Vocês já devem ter ouvido falar, mínima. Certo? Ou seja, a carteira de risco mínimo possível. Eu vou aumentar aqui. Ó. Esse ponto aqui é importante. Certo? A carteira é o seguinte, ó, o menor risco possível que você pode ter com esses 2 ativos é essa carteira aí. Só que eu não sei qual é essa carteira ainda não. Eu tenho uma noção porque eu fiz o gráfico aqui, né? Simulei 100 valores e vi lá como que está acontecendo. Igual o Rogério achou que é lá na linha 36, né? Então já tem essa noção porque eu vi graficamente. Mas vamos supor que eu não construí gráfico, né? Eu não construí gráfico para isso. Eu tenho que saber qual que é e posso calcular matematicamente qual que é. Eu já mostrei a forma para vocês. Então, essa carteira aqui ela é muito importante. Ela consegue nos dar o quanto eu posso diluir o risco, caso o meu interesse seja esse. Vamos supor que eu sou um investidor,
totalmente avessa ao risco. Eu quero construir carteiras com o menor risco possível. Menor risco possível, e eu vou conseguir formar carteiras com um risco menor para ganhar a mesma coisa que eu ganharia num único ativo individual com um risco muito maior. Então, essa carteira aqui é importante. Mas será que realmente existe aquilo que eu falei para vocês no começo e eu mostrei lá no vídeo? Será que realmente existe o benefício da diversificação e como que ela acontece? Será que ela é melhor quando os ativos são mais correlacionados do ponto de vista positivo? Ou será que o benefício existe quando eles são mais correlacionados do ponto de vista negativo? Então, a simulação que a gente faz aqui com a correlação vai nos ajudar a isso. Ó. A correlação calculada real desses dois ativos é 0,32. Mas se fosse 0,40, olha o que está acontecendo com o gráfico. Olha, a carteira de ponto mínimo ela vai, né, subindo. Vai ficando maior essa carteira de ponto mínimo. E se fosse 0,60? Olha o que vai acontecendo. Você vai vendo que vai perdendo benefício de diversificação. E se fosse 1, que é o extremo? Como eu mostrei lá no vídeo, é uma reta. Aí é uma média ponderada. Se a correlação entre dois ativos é 1, é uma média ponderada. Então você tem poucos benefícios da diversificação. Poucos benefícios não. Quando é 1, você não tem nada praticamente benefício da diversificação. Quando é 0,9 ainda tem um pouquinho. Ainda tem alguma coisa. Agora, à medida que vai diminuindo, quando a gente viu lá 0,32, aí você já vai vendo um benefício. 0,20, olha o que está acontecendo. Quanto menos correlacionados são os ativos, melhor ainda. 0,10, olha o que está acontecendo. Quando você coloca menos, oh que beleza, ó. 0. Aqui é porque eu fixei no 4, né, gente? Aí vai subindo o negócio ali. Então, tá indo lá pro zero. Certo? Tá indo lá pro zero. Nesse caso aqui, alguém me ensinou ontem que é aqui, ó. Mínimo 0,4, vamos colocar 0. E aqui também. Cadê o mínimo lá do X? Formatar eixo. 0. Aí fica também, 0 também fica bem esquisito, né? Mas vamos lá. Então, olha só que agora que está 0 fixado em 0 o eixo, né? Então, agora vamos colocar menos 0,5. Está acontecendo? Está subindo, ó. Vamos colocar agora o extremo, que é menos 1. Olha só o que acontece. Se fosse menos 1, né? Seria o ideal. Que eu consigo ter uma carteira de risco zero com retorno um pouquinho maior. Mas isso não acontece na prática. Dois ativos com correlação totalmente negativa, isso não existe. Né? Nunca ouvi falar. Certo? Então isso não acontece. Então, assim, qual que é a ideia? A ideia é que a gente possa procurar ativos menos correlacionados possível. Essa que é a ideia. Então, vou voltar lá para a origem, para a gente... Acho que fica melhor aqui. Vamos voltar aqui. Beleza? Opa. 0, 0, 0, 0. Pronto, aí tem um cálculo agora. Certo, pessoal? Isso acontece independente do tamanho, isso acontece independente do número de ativos. Sempre vai acontecer. A diferença é que em vez de você ver uma linha, você vai ver um amontoado de pontos. Mas no final das contas, esse amontoado de pontos, que nós chamamos de conjunto de oportunidade, não é o principal. O que é importante é essa linha acima aí, que nós chamamos de fronteira eficiente. Esse gráfico aqui abaixo, pessoal, ele é só plotando, né? Ele plota, em vez de plotar o retorno em relação ao risco, como esse aqui, eu ploto o risco em relação ao peso que a gente investe na net. Né? Então, à medida que a gente vai investindo mais na net, a gente vai diminuindo o risco. Desculpa, aqui no caso na Vale, né? A gente começa com 0... Aqui é de trás para frente. O negócio começa de 100, né? Daqui para lá.
Então, assim, a gente começa investindo só 0% na net. Então, isso aqui é investindo. Então, esse gráfico aqui é diferente. Ó. Esse do gráfico eu estou plotando o retorno, o risco em função do peso que eu invisto na net, certo? Então, quando eu invisto 0% na net, significa que eu estou investindo 100% na Petro, beleza? Na Petro não, né, gente? Na Vale. Na Vale. Ora, quando eu invisto 100% na Vale, eu estou ganhando o retorno da Vale e estou incorrendo no risco da Vale. Aquele valor que eu já sabia lá. Agora, à medida que eu vou investindo um pouco mais na net, o que vai acontecendo? Eu vou diluindo o risco. Eu diluo esse risco infinitamente? Não diluo esse risco infinitamente. Por que eu não vou diluir esse risco infinitamente? Vou diluir esse risco infinitamente porque vai chegar um ponto aqui em que o risco vai aumentar. Esse aqui é o ponto, né, de risco mínimo, que muitas vezes eu quero saber. Eu sei nesse exemplo especificamente porque eu plotei o gráfico. Mas se eu tivesse que calcular, eu deveria que usar, vamos colocar aqui para vocês, deveria usar a fórmula, essa fórmula aqui, ó, de risco mínimo. Essa fórmula de risco mínimo aqui, para quem entende um pouquinho de matemática, o que eu fiz? Eu peguei a função do risco, essa que eu acabei de mostrar para vocês, derivei em relação a W da net e igualei a zero, certo? Aí eu chego nessa função doida aí, ó, que é óbvio que a gente não vai preocupar com a matemática da coisa, né? Se eu tivesse que derivar aquela fórmula louca lá e igualar a zero aqui, você tá doido. Não precisamos disso. Gente, de vez em quando esse negócio que trava, viu? Ô, caramba. Deixa eu... Só um pouquinho aqui. Professor, Oi. fazer Pode, outra pergunta. pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade. Essa formulação simples parece ser bastante útil. Por exemplo, eu vou analisar, vamos supor que eu vou fazer esse caso na análise para descobrir o menor risco para manter o meu retorno. Tudo bem que você falou, quando a gente vai analisar, eu vou pegar 5 anos de dado histórico para eu ter, né, maior representatividade e tudo mais. Só que existe duas preocupações que eu estou pensando aqui. A primeira é se o tamanho do dado histórico que eu vou pegar está relacionado com a minha expectativa de retorno. O que eu quero dizer com isso? Se aquela é uma carteira que eu estou montando para poder, esperando, por exemplo, um retorno dela em 1 ano, 2 anos, faz sentido eu projetar para trás um time stamp do mesmo tamanho que aquele que eu estou projetando para frente, ou eu sempre pego o máximo que eu conseguir para trás para eu ter previsibilidade para frente? Hum. Pois é, Rogério, essa questão aí é mais arte do que ciência, viu? É mais arte do que ciência. Cara, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a perspectiva. O pessoal usa isso aqui para fazer composição de carteira no curto prazo, curtíssimo prazo. O pessoal usa isso aqui. Nós vamos apresentar um software aqui que tem integrado tanto, software não, né? Uma planilhinha aqui no Excel. Tem integrado tanto a análise técnica, que é de curtíssimo prazo, curto prazo, com teoria de carteiras. Então, assim, realmente, cara, depende. Então, assim, aí eu, né, vou adiantar muitas coisas aqui que eu ia falar no final, mas vamos falar aí com a medida que as perguntas vão surgindo, e vai que nem dá tempo de falar no final, né? Algumas pesquisas empíricas provam, né? E quando eu falo pesquisas empíricas, aquelas que simularam diversas situações, né? Simulou um cara investindo lá em 1920, vamos supor, certo? 1920, e definiu algumas estratégias, e conforme aquela estratégia, foi caminhando para frente e vendo o que ele ganhou, né? E comparando o que o mercado ganhou de uma forma como um todo, certo? Então são pesquisas que fazem muito sentido do ponto de vista teórico, conceitual, tem uma metodologia bem delineada,
E o que se prova é o seguinte, meu, que no longo prazo você vai ter benefício com a diversificação. Certo? O que eu estou falando? Tô falando o seguinte, ó. Se a gente tem aqui, quando eu falo longo prazo, aí vou abrir mais uma tabela aqui. Aproveitar que tá tudo aqui no Excel mesmo. Se é que vai funcionar a minha caneta, né? Porque minha caneta não tá funcionando, não. Funcionou. O que eu tô falando? Tô falando o seguinte, ó. Imagina em relação ao tempo. Em relação ao tempo. Vamos pensar no mercado de ações como um todo. Certo? Mercado de ações como um todo. Então você tem um retorno. Retorno em relação a. Vamos colocar aqui. Vamos forçar. 100 anos mesmo. 100 anos. Vamos colocar aqui. Tudo em anos. Então o que você vê? Você vê o seguinte. Você vê que o mercado ele oscila um pouco. Ele é mais ou menos assim, ó. Ele é mais ou menos assim. Certo? Então, o que eu estou falando? Estou falando o seguinte, ó, há uma tendência natural de crescimento, só que no longo prazo, certo? No longo prazo. Se você é um investidor que está pensando só nesse lapso temporal aqui, ó, dependendo, você pode perder. Olha esse pico aqui. Esse pico aqui é negativo. Se você está pensando só nesse lapso temporal aqui, pequenininho, vamos supor de 5 anos, você pode perder. Agora, quando as pesquisas empíricas fazem um delineamento pensando um longo prazo, né? Vamos supor aqui 30 anos, sempre pegando aqui 30 anos. 30 anos. E definindo uma estratégia de longo prazo, o que eu estou falando? Compondo carteiras, pensando na expectativa de longo prazo, sem balanceamento, rebalanceamento, muitas vezes a estratégia de holds, né? Pegar e ficar, ou com poucos balanceamentos, porque você concorda comigo que quando você vai balancear a sua carteira, você vai comprar e vender, você tem custo, não tem? E quando você tem custo, dependendo do custo, pode comer o seu retorno daquele período. Certo? Então existe custo de manutenção de carteira, de compra e venda. Custo de corretagem, enfim, né? Emolumentos, enfim. E assim por diante. Então, quando você vai caminhando para o futuro, né? Vai passando mais 30 anos, caminha um ano, e assim por diante. Depois caminha mais um ano, certo? E vem, né? Jogando essa janela no futuro aqui, quase que todas as estratégias definidas de longo prazo, né? As estratégias de longo prazo têm sucesso, certo? Tem sucesso. Sempre, né? Sempre assim. Então, todas as estratégias de longo prazo, na maioria, você tem um sucesso nessa estratégia de longo prazo. Seja ela qual for. Quando eu falo estratégia de longo prazo, estou falando de estratégia de longo prazo é o seguinte: você consistentemente, recorrentemente, você consegue ganhar mais que, por exemplo, a taxa livre de risco. Você consegue ganhar mais no mercado de ações do que você pegasse seu dinheiro e investisse em títulos do governo. No geral, em termos gerais, pensando no longo prazo, aí quando fala período de 30 anos, faz sentido, né, gente? Para nós aqui, brasileiros. Por que 30 anos? De repente é o tanto que você tem que investir, né? Para você ter aposentadoria. Beleza? 30 anos. Imagine que você começa a sua vida laboral aos 20 anos, 22, até 25 anos, depois você entrou na faculdade. Você vai trabalhando aqui no Brasil até 65, né? Você vai trabalhar aí 30 anos investindo no mercado de ações, mercado de capitais, formando sua aposentadoria, tudo em renda variável. Aí você vai estar com 55 anos, né? De 25 anos para 30 anos, você está com 55 anos. Você vai aposentar com 65 anos. Agora você já não pode se dar o luxo de ter uma derrocada do mercado, senão você vai perder muito dinheiro. E você vai precisar dele por mais 30 anos, vamos supor. Você vai pegar o seu dinheiro que está no mercado variável, no mercado de renda fixa, e vai jogar no mercado variável, no mercado de ações, e jogar no mercado de renda fixa. Então, os últimos 10 anos da sua vida, da sua vida laboral, eu falo, né? Da sua vida produtiva. Vamos supor que você vai trabalhar até os 65 anos. Então, os últimos 10 anos da sua vida produtiva, você vai pegar o dinheiro que estava tudo no mercado de ações, tudo que estava lá no mercado de ações, você vai jogar em renda fixa. Porque você agora não pode se dar o luxo de perder dinheiro. Você já está no final da sua fase produtiva em que você está só ganhando dinheiro. Porque depois dali é só ladeira abaixo. É só gastar dinheiro. Certo?
Então, assim, você não pode dar o luxo de perder dinheiro mais. Então, você investiu durante 30 anos no mercado de ações. Você deixou seu dinheiro alocado durante 30 anos em renda variável. Então, seja a estratégia que você mantém nessa renda variável, prova-se, né, de uma forma geral, considerando aí não só no Brasil, considerando o mercado americano desenvolvido, não desenvolvido, né, vários mercados ao redor do mundo. Você, enquanto investidor internacional, você, enquanto investidor alocado nacionalmente só naquele seu país, certo? Que no longo prazo a estratégia funciona. Se eu tivesse deixado em título do governo daquele seu país, do meu, né, Brasil, dos Estados Unidos, do governo da Alemanha e assim por diante, você ganharia, exemplo, chutando, não estou falando valores reais, você ganharia 5% ao período, ao ano, mas se você colocasse mercado variável, você ia ganhar 12 a 15%. Certo? Então, essas estratégias de longo prazo são mais consistentes. Agora, no curto prazo, meu, qualquer coisa pode acontecer. Qualquer coisa pode acontecer, meu. Você está falando curto prazo? 5 anos é curto prazo. Cinco anos é médio prazo, né? Aí quando eu falo curto prazo de 1 a 2 anos, eu não tô nem falando de traders aí que faz movimentação de um dia e tá aí, né, trabalha com isso, certo? Nem tô falando isso. Depende do objetivo, né, que a pessoa quer, né? Se ela quer ser especuladora, se ela quer... Aposentadoria, né? Oi? Se a pessoa visar uma aposentadoria no futuro, né? Aí o objetivo muda, investir, assim, se a pessoa abrir por mais tempo, né? O Gilson falou, né, Gilson? Consultoria, você fala o quê? Isso. Adquirir os conhecimentos para consultoria, é isso que você tá falando? Não, a aposentadoria. Ah, aposentadoria. Ah, sim, sim, sim. Né? Então, sim, quando eu oriento, alguém pede uma dica, cara, eu sou responsável. Eu não dou, eu não tenho como falar nada no curto prazo, meu. Eu não tenho como. Seria muita responsabilidade minha passar dicas de investimento no curto prazo, falar para você, vai lá que você vai ganhar dinheiro, vai ser trader lá, vai ser day trader lá que você vai ganhar dinheiro. Entendeu? Assim, é muito arriscado. Certo? Não, É professor, muito. Oi. essa parte aqui eu entendi. Mas o que eu ainda tô pensando se faz sentido é toda essa ideia aqui, para eu poder fazer, por exemplo, um balanceamento mais eficiente da carteira, buscando ali aquele ponto de menor risco. Basicamente, o que você está dizendo é que, quando eu estou pensando em 2 anos para frente, ele não faz muito sentido. Só faria sentido se eu estivesse projetando mais tempo. Não, faz sentido. 2 anos para frente faz sentido. Você pode definir uma estratégia. Existem estratégias de rebalanceamento. Você pode construir uma estratégia, olhar para dados passados e construir uma estratégia, por exemplo, de 2 anos de rebalanceamento da carteira. A cada 2 anos você vai rebalancear a carteira. Tem como a gente calcular isso. Dados os custos de rebalanceamento ou de balanceamento, né? Você coloca os custos de balanceamento, olha para trás. Vamos supor que você tem dados de 20 anos. Você faz simulações considerando sempre 2 em 2 anos e vai rodando a janela e vê o que acontece. O própria planilha que a gente vai mostrar aqui tem condições de fazer isso. Certo? E ver o que acontece. Mas tudo isso aqui, cara, é longo prazo. Então, eu não oriento, não falo para as pessoas começar a brincar com isso aqui. Vai lá colocar seu dinheiro e fique monitorando. São muitas questões envolvidas. Aqui ainda eu vou acabar convencendo vocês lá no final ainda, mais ainda. Né? E outra coisa, eu não tô falando, viu? Eu não tô falando para você, viu, Rogério, que essa carteira aqui é a melhor possível, não, viu? Eu só tô falando que é de variância mínima. Certo? Existe uma outra que melhor que essa, do ponto de vista racional. Existe uma outra que é a tangente a essa linha aqui do mercado de capitais que a gente chama. A CML, ali do mercado de títulos. Então, essa linha aqui, ó, que passa, considerando que você pode aplicar o dinheiro no governo, uma taxa livre de risco, essa linha que passa aqui, né, e essa carteira que tangencia essa linha aqui, essa sim é a carteira ótima, do ponto de vista racional. Essa carteira ótima.
A gente vai aprender como calcular ela, como obter ela. Então, essa é a diferença mínima. Essa não é que você deveria escolher, não. Não é que você deveria escolher. Porque aqui você vai escolher se você é um investidor extremamente avesso ao risco. A sua preocupação é só diluir o risco e mais nada. E os investidores não são só assim. Os investidores, ok, eu não quero correr isso, beleza, não quero não. Mas eu quero ganhar um pouquinho também, né, meu? Eu também não quero zerar meu risco, eu quero incorrer no menor risco possível. E aí, no caso, não é essa carteira que eu vou escolher. Eu, enquanto investidor racional, vou escolher essa carteira aqui que a gente vai aprender como formar ela. Certo? Que é a carteira ótima, que é a carteira que nós chamamos de maior índice de Sharpe. Professor, eu sei que você ainda vai conduzir e vai mostrar mais informações, talvez isso vai ficar mais claro. Mas talvez a minha exata seria pensando que o meu objetivo de investimento em uma certa carteira não é recuperar esse dinheiro em 30 anos, mas se eu recuperar, por exemplo, em 2 anos, 3 anos, 1 ano e meio. Essa formulação, ela ainda me ajuda. Não, ajuda. Estou só sendo responsável ao falar para vocês que as evidências empíricas colocam que, os estudos empíricos, a ciência coloca que no longo prazo você vai ter sucesso com isso aqui. Agora, em 2, 3, 5 anos, nada se garante. Sim, pode dar certo, pode dar errado. E Mas assim, é um modelo de expectativa. eu tenho também esse mesmo problema. Se eu não usar formação nenhuma e fosse eu vou escolher o percentual A, B, C, porque eu quis. Eu acabo que eu tô na mesma, mas então. A gente vai mostrar isso aqui. A gente vai mostrar aqui. A gente sempre compara essas carteiras aqui que nós chamamos de carteiras dummy. Carteiras bobas. Se você não sabe de nada, tem 10 ações, coloca 10% em cada uma. Pronto. Será que essa estratégia de não saber de nada e fazer isso aqui compensa? Assim, fazer isso aqui em relação a não saber de nada compensa? Na maioria das vezes, compensa. Na maioria das vezes, qualquer estratégia baseada na teoria de portfólio, ela supera uma estratégia boba. O que é uma estratégia boba? É comprar uma ação de cada, ou pegar 10% e comprar, né, investir o seu dinheiro em 10 ações, 10% em cada uma. É uma estratégia boba que a gente fala. Que sim, você não precisa fazer continha nenhuma para fazer a carteira. Sim. Mas eu imagino que vai ter que ele começa a ser tão curto que uma estratégia dummy, uma estratégia utilizando uma formulação acaba sendo indiferente. Isso, justamente. Ele não está referindo uma informação completamente a validade. Existe alguma ideia de quanto é esse tempo? Pode chegar, sei lá, na hora que eu baixei para um mês, isso tanto faz. Se eu chutar ou não. Rogério, ganhar dinheiro com ações é muito simples. É muito simples. Você só tem que saber quando você tem que vender e quando você tem que comprar. Mais nada. Cara, pensa comigo. Você não precisa de mais nada. Você só tem que saber o time de vender e o time de comprar. Não é? Sim. Só isso. Basicamente é isso. É basicamente isso, não é? Então me fala esse time, por favor. Não, mas eu não sei. Então, é isso que eu tô falando. Não tem forma, sabe? Existem diversas estratégias, temos conhecimentos técnicos que ajudam demais. Este é um deles. Existem outras abordagens, abordagem fundamentalista, abordagem técnica, outras baseadas em inteligência de máquina, baseada na estatística, séries temporais, modelos de séries temporais, de retorno, ARIMA, GART, ART. Eu conheço, posso te falar de cabeça aqui, umas 30, 40 estratégias diferentes para tentar fazer previsões. Certo? E a previsão, no final das contas, é essa. Saber se o que você vai comprar agora está uma tendência de alta e se existe algum ativo que está nessa carteira com tendência de baixa para você vender. Eu vou tentar te perguntar de um jeito um pouco diferente. Na estatística, por exemplo, quando você está avaliando, vamos supor que você vai fazer uma pesquisa eleitoral
informação estatística ou você chutar quanto que vai ser, tem uma validade, porque sua amostra é pequena o suficiente para o seu método estatístico ter validade. Então você precisa chegar num tamanho de amostra válido. A partir daí, a sua pesquisa estatística, ela tem uma chance de acerto maior do que a dummy, que seria só chutar. Eu acho, pelo meu feeling, que tal candidato assim, tá assado, entendeu? Então, na estatística a gente tem isso, né? Eu preciso de um tamanho de amostra mínimo. Eu imagino que, como essa formulação que a gente está trabalhando é totalmente baseada em estatística, ela também vai necessitar de um tamanho de amostra mínimo para ela se sustentar. Tá. Então vamos lá, vou te dar duas questões. O tamanho da amostra do tempo, tanto de tempo que você volta para trás, e tamanho da amostra de ativos também. Quando você volta para trás, igual você falou, você não tem informação, você está na data zero, que é tomar decisão para o futuro, e você está olhando para trás, e aquele lapso de tempo que você está olhando para trás é um tamanho de amostra. Certo? É um tamanho de amostra. E esse tamanho de amostra, você pode avaliar esse tamanho de amostra em diversas frequências. Então, você concorda comigo, do ponto de vista estatístico, se você olhar 100 valores, 100 preços de ações, no último dia pode ser uma grande amostra? Desde que você avalie o preço de 15 em 15 minutos? Certo? Agora, você pode, de repente, avaliar estatisticamente um valor esperado a partir do último ano. Você tem um único valor que se baseou no retorno anual. A amostra, que na verdade não é amostra, é a amostra de um valor. Então, assim, estatisticamente não tem como trabalhar com isso. Mas se você quebrar esse último ano em 250 dias, ora, aí você já tem uma amostra que, do ponto de vista estatístico, dá para trabalhar. Certo? Dá para trabalhar. Então, existem modelos estatísticos específicos para dados de alta frequência, existem soluções para isso. Né? Então, o que eu estou falando para você é o seguinte: o quanto você vai voltar para trás vai depender do seu objetivo. Se você vai na análise técnica, né, que é a análise grafista, que é uma análise de curtíssimo prazo, o pessoal não volta para trás por mais de 200 dias. Porque o interesse dele ali é a especulação, é o day trade, é ficar monitorando a carteira ali, né, e saber o que compra e o que vende, conforme as tendências que eles acham que pode acontecer. Né? Tem várias medidas lá de performance da análise técnica, média móvel, força relativa, né? As bandas de Bollinger, enfim. Então, tem várias medidas lá e não faz sentido eles pensarem em pegar dados mensais, né, dos últimos 5 anos. Não faz sentido eles pegarem dados, no que eu falo, preços, né? Preços anuais dos últimos 20 anos. Aquela técnica não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque tudo que está sendo avaliado aqui, o cara trabalha o dia inteirinho ali, né, na frente do computador, o trader, fazendo e monitorando os gráficos que está acontecendo. Certo? Por quê? Porque são as informações que estão chegando de forma consistente, de forma recorrente no mercado, e ele está monitorando ali, está vendo como que essas informações estão impactando o preço das ações. Então, eles acreditam fielmente em coisas totalmente divergentes do que eu estou passando para vocês. Totalmente. Tudo isso aqui que eu estou passando para vocês é a teoria das carteiras, né? A teoria de Markowitz lá em 1950 e os quebrados, 59, foi baseado no mercado em equilíbrio. Um mercado em equilíbrio, um mercado perfeito. Aqui estamos assumindo que os investidores têm essas informações disponíveis, né? Todo mundo tem acesso a informações, os ativos são divisíveis, não existe informação privilegiada. Então existe um punhado de coisa por trás aqui que eu não preocupei com vocês, né? Na formulação da teoria, principalmente o CAPM, que é tão importante quanto a teoria de carteiras. CAPM originou da teoria de carteiras. Também foi prêmio Nobel de Economia, o Sharpe. Então, assim, tudo isso aqui é mercado em equilíbrio. A análise técnica fala o seguinte: mercado não tem equilíbrio, existem anomalias, existem imperfeições e eu consigo ganhar dinheiro nessas imperfeições. Então, eles acreditam que pode ganhar dinheiro
atuando ativamente no mercado, monitorando ativamente no mercado. Certo? Essa teoria aqui, né, ou seja, ela fala o seguinte: no longo prazo, você não vai bater o mercado. No longo prazo, não se iluda. Não se iluda que quando você computa o tempo que você dedica nesse monitoramento, os custos de transação que você tem de ficar balanceando e rebalanceando carteira. No longo prazo, se você tivesse pegado seu dinheiro e investido no Ibovespa, você ia ganhar a mesma coisa. No longo prazo, se você pegasse seu dinheiro, comprasse as ações do Ibovespa e deixasse lá, ou seja, uma estratégia que nós chamamos de estratégia passiva, certo? Uma estratégia totalmente passiva. Não vou, pega e esquece a sua cabeça, esquece. Pega o dinheiro, o Ibovespa tem lá 50 ações, vai lá e compra 50 ações do Ibovespa, deixa lá. Talvez de 10 em 10 anos você dá uma olhada lá, né? Então, esse cara que faz isso vai ganhar a mesma coisa que quem está especulando dia a dia. Então, eles partem de lógicas. A análise técnica usa tudo que a gente está apresentando para vocês aqui e algumas coisas a mais, inclusive. Algumas coisas a mais. Mas eles acreditam fielmente uma lógica totalmente contrária. Totalmente contrária. Eu estou falando para você aqui que o modelo que nós temos aqui é um modelo de expectativa, é um modelo de equilíbrio, pode funcionar e as evidências empíricas mostram que funciona no longo prazo. Agora, em curto prazo, é por conta e risco seu. Certo? É conta e risco seu. Isso aqui não é baseado no curto prazo. Aí vem a análise técnica, né, que faz uso de estudo disso aqui. Não, o mercado não é perfeito. Tá? Existem, e eles estão certos em vários sentidos, né? Existem diversas anomalias, as informações não são tempestivas, existe privilégio de informações, as informações não são públicas totalmente, tem gente que tem informação, pode ganhar mais dinheiro, então existe uma perfeição, um punhado de perfeição no mercado, em que se eu achar alguma lacuna, eu posso ganhar dinheiro nessas lacunas. E é onde que eles tentam fazer, ganhar dinheiro nessas lacunas. Certo? Então, assim, as lógicas são contrárias. E eu conheço muitas evidências empíricas que, né, fazem simulação, mostrando estratégias baseadas, né, em compra e venda a partir da análise fundamentalista, a análise técnica, que mostra que, no final das contas, se você pensar no lapso temporal de 30 anos, 35 anos, 40 anos, você ganha a mesma coisa. Não tem uma estratégia vencedora. Se existisse uma estratégia vencedora, tinha muita gente rica. Aí você me fala o seguinte: não, professor, mas como assim? O indivíduo tal, o youtuber tal, não sei o que, né? O dono do canal tal, não sei o que, ganhou. Ok. Tranquilamente. Acredito fielmente que um ou outro possa ter ganhado e ter tido sucesso, muito sucesso também. Eu acredito fielmente. É totalmente factível, totalmente possível. Totalmente possível. Pensa o Brasil. Certo? Pensa o Brasil. Nós temos 3 pontos, hoje não sei contar, mas até pouco tempo atrás, 3,5 milhões de pessoas físicas investindo em bolsa. Certo? Do ponto de vista estatístico, é tranquilamente possível você ter 100 vencedores. Não é não? Não é? E quem conta? É possível ter 100 vencedores. Muitas das vezes pela sorte, simplesmente sorte. Certo? E outra coisa, né? É onde que eu coloco uma dúvida aí, um alerta a vocês. Vocês não, porque vocês são pessoas esclarecidas, estão fazendo aqui o MBA, não é à toa e tudo, mas eu fico muito preocupado com o povão aí, né? O povão que acredita em qualquer coisa. E a questão é o seguinte: é possível você ter vencedores. E me fala o seguinte: quem é que conta papo? São os vencedores ou os perdedores? Só os vencedores. Só os vencedores, né? Então quem perde dinheiro não conta papo, não sai falando, não vai abrir no canal no YouTube. Então a questão é o seguinte: então a probabilidade e a proporção de quem está falando bem que ganhou dinheiro e mostrando que teve sucesso é infinitamente maior. Ou seja, ao contrário, né?
que a proporção de quem perdeu dinheiro, está calado, né, é infinitamente maior do que quem ganhou dinheiro e principalmente de quem está falando que ganhou dinheiro. Certo? Então, assim, isso aí é da natureza humana, viu, gente? Nós, tá provado que nós somos avessos à perda. E enquanto estratégia, enquanto mecanismo de defesa, eu me nego que eu me nego, é isso mesmo, né? Eu fico negando que perdi e demoro reconhecer as minhas perdas. Por quê? Porque é dolorido. É dolorido reconhecer perda. É muito dolorido para o ser humano. Isso é provado do ponto de vista comportamental. Tá? Existem diversas pesquisas empíricas que provam isso, experimentos que provam isso. A dor da perda chega a ser quase 3 vezes maior do que um ganho equivalente. Então as pessoas não falam que perderam. Não falam. Então você tem muito mais gente que ganhou, possivelmente, né, muitas vezes pela sorte, falando do que gente que perdeu. Então, assim, é muito, vamos dizer assim, irresponsável com quem faz esse tipo de divulgação. Que coloca estratégia vendendo curso a fazer curso, né? Curso para ganhar dinheiro na internet, de trader, que eu fui fazer umas pesquisas aí recentemente, eu já sabia, mas fui fazer umas pesquisas, agora começa a ficar no meus feeds de YouTube, essas porcaria. É muito irresponsável. Né? E principalmente, né, o Rogério, não poderia ser diferente, poderia? Esses caras que vendem isso, essas pessoas que vendem isso, né, os canais de YouTube, as empresas, as corretoras, não poderia ser diferente. Porque se eles não vendessem isso, eles não tinham emprego, né? Se eles acreditar diferente, eles não têm o ganha-pão deles. Então, então assim. É. Oi? Pois é, até você na célula não teria emprego, né? Então você faz aí software de análise técnica, né? Análise fundamentalista, essas coisas. Vocês fazem tudo isso aí. Então, sim. A gente faz software de migração, né? Até essa parte da análise a gente não faz, mas tem alguns parceiros que fazem, a gente põe lá no meio. Então assim. Então, essas questões eu ia conversar com vocês no final, né? A gente já aproveitou, já conversou, já aproveitou que estava aqui na tela de carteira, você perguntou, a gente já falou. Então, assim, tudo que a gente está falando aqui é muito em termos de longo prazo. Eu não estou louco aqui de falar só, aprendeu, agora se vira, vai ganhar dinheiro. Ganhe dinheiro. Você vai conseguir ter estratégias aqui para diluir o seu risco e ganhar uma coisa a mais, porém mais no longo prazo. Isso aqui é usado por curto prazo? É usado por curto prazo? É. Eu já tentei ganhar dinheiro no curto prazo com isso aqui? Já. No final das contas, gastava mais tempo para ganhar R$ 1.000 a mais no mês, sendo que na época, né? Hoje não, né? A minha hora de consultoria era muito mais cara que isso. Então não compensava. Tem professor que foi o professor de vocês que comprou a casa deles no mercado de ações. Certo? Foi professor de vocês. Não vou falar o nome, mas ganhou usando os conhecimentos que ele tem, né? Porque é doutor em finanças também, formado em economia, contábil, formado em economia, administração, e usou os conhecimentos aqui e comprou a casa dele no mercado de ações, fazendo esse tipo de estratégia para ação. E aí, pergunta se ele continua. Não continua, comprou a casa e desistiu. Mas da mesma forma, na mesma época que ele comprou a casa dele, eu também comprei a minha, trabalhando, fazendo outras coisas, gastando meu tempo em outras coisas. Então, quando eu vi lá que eu tinha 3 monitores lá ligados lá, gastando 3, 4 horas por dia com aquilo, para ganhar R$ 1.000 a mais por mês, dada a minha escala de investimento, né? Porque eu não tenho uma escala de fundo de investimento, né? Minha escala é baixa, certo? Compensa não. Pega o dinheiro e já coloca ali, ó. Deixa lá. Pega 50% lá, coloca em renda variável, 50% em renda fixa e deixa lá. Você acredita que quem falou aí? É o Gonçalves. Beleza? Fala. Inclusive com
com a pandemia aí, como muita gente entrou, muita pessoa física entrou na bolsa, Isso. uma outra coisa que o pessoal estava reclamando muito e faz sentido, e o Rogério pode estar mais envolvido com isso, pode até confirmar, você também, né, lógico, como muita gente, pessoa física entrou via corretora. A corretora, ela vai ter um alinhamento de ações aplicadas. Aí o que acontece? Uma tendência àquelas ações e aí as outras, teoricamente, ficam de lado, porque às vezes outros estavam ganhando e aí deixaram de ganhar. E teve, no final do ano passado, teve uma certa guerra aí entre essas corretoras, esses financistas aí e tudo, não é? Justamente, ela ganha na corretagem, né, meu? Então você acha que ela vai falar isso que eu falei pra vocês aqui? Fala assim, gente, ó, a melhor coisa possível vocês fazerem é adotar uma estratégia passiva. Pega seu dinheiro, investe lá no índice de ação e esquece. Vai falar isso pra você? Não vai falar. Não tem como. Ela vai ficar desempregada. Não vai ter negócio pra falar isso. Certo? Então, sim, essa que é a realidade. Essa que é a realidade. Então, tudo você ia falar alguma coisa, Rogério? Né? Então, você tá falando aí que o que aconteceu nessa pandemia foi mais gente entrando e surgiram também vários canais no YouTube. Não sei se você percebeu que nessa pandemia, muitos canais de YouTube, gente ensinando um punhado de coisa rasa, superficial. Agora, eu, enquanto cientista, faço parte do Núcleo de Educação Financeira, né? Fui eu que fui o fundador do Núcleo de Educação Financeira na UF. Eu não posso, enfim, ser responsável a esse ponto. Agora, né, o pessoal aí só coloca lá a nota no final do vídeo, não estamos fazendo nenhuma é, dica de investimento, aí não. Só coloca mais nada, e toca o barco, né? Porque é um negócio desse, né? Mas as pessoas não acreditam nisso. As pessoas a gente tá vendo aí o momento que a gente tá vivendo, né? A pessoa acreditando em tudo, né? As coisas mais. Só uma informação, professor, que corrobora isso aí que o Douglas falou, é que hoje um modelo de negócio que muitas corretoras têm adotado, tanto corretoras quanto escritórios autônomos, eles te isentam de taxas, né? Eles até te dão uma assessoria gratuita e eles ganham com as gestoras de fundos. Então, você vai entrar no escritório, né? Ele vai te recomendar uma carteira, que por coincidência, todas as carteiras que ele recomenda, independente do perfil, têm os mesmos fundos, porque aquelas gestoras pagam para eles uma comissão por indicação. E aí eles te dão assessoria de graça, na verdade eles estão ganhando das gestoras, né? Então aquele percentual que você paga para a gestora, uma parte volta para eles. E aí o mercado fica, de certa forma, meio viciado em alguns fundos, que é esses fundos maiores que têm mais chance, né? E aí, geralmente existe uma relação ali dos grandes bancos que controlam os grandes fundos e tem as relações com as grandes corretoras. Para deixar esse círculo aí de comissão e os escritórios junto, porque as corretoras também elas compram os escritórios autônomos, né? Para o escritório, para a mesa daquela corretora mesmo sendo autônomo, ele paga o escritório. Então, quando o É escritório isso aí. Aqui no Brasil, vai ficar igual a putaria que existe lá nos Estados Unidos, né? Vai ficar igual lá é um comércio, ações. Você já deve ter, se não conhece, já viram um filme retratando essa questão, né? Que você tem lá o balcão de ações lá, programas para isso, programas populares de massa, porque lá 40% da população investe em ações, né? E tem muita gente mais antenada do que nós aqui no Brasil, mas a gente, né, sempre caminhando em conjunto e tendo uma tendência afinada com a cultura americana, a gente vai chegar a um ponto que vocês vão ver também aí os programas na TV aí, recomendando ações, essas coisas todas aí. Mas, E assim, professor, você acha que se não tivesse essa intermediação via corretora, não sei como é que é nos Estados Unidos, mas assim se não também. tivesse, talvez teria muito mais brasileiros, pessoa física investindo? Não, não, não. Isso é questão mais estrutural.
Questão estrutural, não tem. Essa microestrutura que a gente fala na economia, né? Essa microestrutura aí eu acho que tem efeito muito pequeno, mínimo. A questão maior aqui é o ambiente macroeconômico de uma forma geral, historicamente altas taxas de juros, baixo poder de poupança da população, muitas outras coisas mais estruturais. Não é só isso, não. Mas tanto que quando nos Estados Unidos você não consegue entrar no mercado sem custodiante, não. A corretora ela existe. Você pode não Sim, sim, não mas tem não jeito. ela existe. Ela tem que estar lá. Sem ela você não faz nada. Sim, sim, né? Existe. Mas o que ele tá falando é talvez via bancos, não? Você tava falando que você pensou via bancos? Sei lá, só. Você direto na bolsa? Por exemplo, você tem muito conhecimento. Talvez a corretagem te limitaria você. Ah, não, mas não tem jeito, não. É por lei, né? Não tem jeito. É quem tem a custódia das ações, né? Guarda. Tem que ter. Antigamente era a parte física, né? Guardava fisicamente, hoje é tudo eletrônico. Tem que ter uma pessoa, uma entidade guardando isso. Uma gestora, né? Tem que ter uma gestora. Eu acho que não. Mas O que pode acontecer é o governo, né? Limitar os poderes, limitar o que ela pode fazer, né? Só guardar e pronto, acabou. Não faz mais nada, meu filho. Isso aí. Mas eu acho que isso não impacta, não. Pessoal, então a gente tem um intervalinho, né? Vamos fazer um intervalo. Vamos só terminar aqui o cálculo da carteira de risco mínimo, que é essa fórmula aqui, ó. Deixa eu desenvolver essa fórmula para vocês aqui. Porque até então a gente viu graficamente, mas se eu tivesse que calcular, como que eu calcularia? Eu colocava essa fórmula que vocês estão vendo aí, essa forma doida aí, ó. Vou pegar a variância, no caso aqui eu tenho cálculo de Z padrão, né? Então vou ter que pegar a variância aí. Vamos supor que a gente quer calcular a participação da net, que seria W1, que é a primeira coluna. Nessa C aqui, ó, seria a primeira coluna, certo? Então a net é a primeira coluna, só lembrando. A net é a primeira coluna. E vamos chamar ela do ativo A, beleza? E a vale é ativo B, certo? Então nessa fórmula aí, aqui ó, A é net e B é vale, certo? Então a gente vai calcular aqui a carteira de risco mínimo, colocar aqui A de novo, A e B. E vamos calcular aí a partir dessa fórmula, porque quando é 2 ativos dá para usar essa fórmula aí. Agora quando é 3 ativos ou mais, aí o negócio já complica demais. Então a gente pega aqui o retorno de B, né, que no caso é net, eleva ao quadrado, beleza? Elevei ao quadrado. Fechei aqui, fazer tudo em parênteses nunca é demais, né? Então menos, aí vamos pegar a multiplicação aí da correlação, que é 0,32, que multiplica o desvio padrão de A e de B. Opa, eu peguei a média, né, gente? Que lá não é a média, não. Já comecei errado, peguei a média, é o desvio padrão que eu quero. Desvio padrão de B ao quadrado. Deixa eu fechar parênteses aqui, então. Fechando. Em programação, a gente sempre vai abrindo parênteses e fechando. Abrindo e fechando, né? Então, vamos lá. Menos aí a correlação entre A e B, que é 0,32. E aí Meu Deus, onde que foi esse 0,32, gente? É aqui, ó. 0,32. Que multiplica o desvio padrão de A, que multiplica o desvio padrão de B. Beleza? Aí, então, eu tenho essa conta. Fechei aí. Vou fechar aqui e fecho lá. Certo? Fecho aqui embaixo. Fechei, então agora eu vou fazer uma divisão. Fazer uma divisão. E aí a parte de baixo aí nós temos inicialmente o desvio, aí tanto faz qual que é o primeiro, qual que é depois, de A e B. Então pego aqui, elevo ao quadrado, mais o de B e elevo ao quadrado, ok? Tô nessa parte aqui, ó, pessoal. Tô aqui nessa parte aqui ainda, ó. Beleza? Então vamos na parte, deixa eu colocar aqui. Não, senão se eu tirar aqui vai sair, né? Beleza, menos, vou abrir parênteses agora, 2 vezes a correlação de A com B, que multiplica o desvio de A, desvio de B. Desvio de A, desvio de B. E aí eu fecho parênteses e aí vou fechar tudo agora também. Torcer para dar certo. Peraí, não fechei nada ainda não, gente.
Peraí. Ah, fechei aqui. Oh, deu certo. Enfim, eu não estou preocupado muito não, né, gente? Como fazer essa função aqui no Excel é isso aí, ó, é essa fórmula aí, né? Então é só lembrar aí, ter o cuidado com os parênteses. O que eu acabei de ter aqui com informação é o seguinte, é óbvio que está arredondado, né? Tô aqui arredondado. Beleza, vamos colocar arredondado aqui. O que eu estou falando? Falando o seguinte, ó, essa carteirinha aqui, ó, essa carteirinha, só para finalizar, a gente fazer um intervalo, essa carteirinha aqui, de risco mínimo, aqui, de risco mínimo, essa carteirinha aqui é 66% net e, consequentemente, 34% vale. Você aplicando seu dinheiro 66% na net, deixa eu tirar aqui o PowerPoint. Você aplicando 66% na net e 34% na Vale, você vai ter o menor risco possível dentro das oportunidades que você tem. Quais são as oportunidades que você tem? Só esses dois ativos. Você só tem net e Vale. Então, no conjunto de oportunidades, aplicar 66% em net e 34% em Vale é a carteira de menor risco possível. Beleza?